Felizmente o cabo não chega até aqui, mas vamos experimentar fazer aqui outra coisa com os disparadores. A ver se ele se vai portar bem e nos vai deixar fazer aqui a fotografia minimamente bem. Estás carregado, muito bem. Então o que é que vai acontecer agora? Se eu mantivesse todas estas características a nível da luz e do flash, eu ia ficar com a fotografia completamente rebentada, porque eu estou muito mais afastado, não vou precisar de tanta luz. Então, e não se esqueça que eu agora com isto, eu só posso trabalhar em manual, tenho que andar aqui a ajustar tudo e mais alguma coisa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, tenho isto completamente rebentado. Ou seja, para uma fotografia deste estilo, mais panorâmica, aí sim um difusor, uma softbox iriam mesmo ser o mais indicado. Ok? Já agora, não sei se alguém aqui da audiência quer experimentar, fotografar, nem que seja só para ver, vá, o quão difícil ou o quão chato é tentar focar um animalzinho destes, ou nem que seja espreitar pela câmera e ver praticamente tudo escuro e ser completamente, vá, caótico tentar fazer uma fotografia nestas condições. Agora imaginem fotógrafos subaquáticos, além de terem que estar a controlar todas estas coisas, ainda estão debaixo d'água, terem que se manter o mais quietos possível, etc, etc. Isso é bem mais complicado, ok? Não sei se alguém tem alguma questão que queira fazer. Creio que, assim, de uma forma sucinta, é essencialmente o que eu faço quando quero fotografar, neste caso camarões, ou mesmo outro tipo de animais assim mais pequenos. Por isso já sabem, o mais importante sem dúvida alguma é a luz. Sem ela não existe fotografia. É muito mais importante do que uma objetiva. Nós conseguimos fazer fotografias sem objetivos. Não sei se já ouviram falar num tipo de fotografia que se chama pinhole. Isso não é preciso objetivo para nada. Um cartão com um furo pequenino chega e sobra. Mas lá está. Fotografia a gente em teoria precisa de três coisas: tempo, luz e um material que consiga receber e guardar essa mesma luz. Ok? Por isso, uma vez mais, resta-nos agradecer igualmente ao Fórum da Aquariofilia e aqui ao Rui Melo, que me conseguiu desenrascar o aquário à última da hora, e também ao Fernando Freire e ao Mauro Russo por terem emprestado aqui os camarões para servirem de modelos. Ok? Muito obrigado, uma boa tarde. Acho que não tem problema. Já está. Ok, ótimo. Vá, obrigadão. Vá, até já. Ok, ok. Bem, eu ontem tenho um bocadinho mais da audiência, mas pronto, também não tem problema. Bem, antes de mais nada, boa tarde. O meu nome é Luís Fortunato. Antes de mais, peço desculpa por ser tão tarde. O começo do workshop era suposto ser às 2, mas pronto. Este workshop é sobre macrofotografia de camarões. Pronto, neste caso vão ser camarões de água doce, camarões não muito grandes. Eu aqui vou estar a fotografar, eu escolhi aqui dois exemplares, um que eu também não sou grande especialista nisto, mas pronto, um K14, que há de ser um dos melhores apuramentos que existem nos CRS, no Crystal Red Shrimp, que há de ser este aqui mais branco, que tem uma pinta vermelha e um risco na parte de trás da cabeça, também conhecidos por Smiley. Outro que, deduzo eu, que seja um panda. São ambos, se não falha a memória, caridina cantonense. Obviamente que isso depois, a nível de manter, reproduzir, etc., isso falam com pessoas bem mais graduadas nesse sentido do que eu. Mas pronto, este workshop é sobre fotografia, em concreto, macrofotografia. Bem, como em tudo, a gente vai ter que começar por algum lado e
posso então começar a falar de certa forma no, como é que eu ia dizer, no equipamento que eu vou utilizar e também o porquê de eu o utilizar. Eu vou estar a utilizar, pronto, uma máquina digital. Obviamente que hoje em dia o digital é bem mais barato, digamos assim, que o analógico. Agora também acho que não vale a pena estarmos a perder muito tempo a falar das diferenças entre um e outro, mas assim de certa forma barato porque nós no digital podemos pura e simplesmente experimentar. A única coisa que a gente perde há de ser tempo e eletricidade, nomeadamente para carregar as baterias da máquina ou a bateria do portátil ou o que quer que seja. No analógico, como vocês devem calcular, não é bem assim. A gente faz a fotografia só quando acabar o voo ou eventualmente o revelar é que descobrimos se realmente aquilo que andámos a fazer valeu a pena ou não. Então, falando agora aqui na parte que eu considero mais importante na macrofotografia, é a objetiva que eu vou utilizar. Eu vou utilizar uma objetiva 100mm macro da Canon. Esta objetiva permite-me fazer ampliações no máximo de 1:1. E o que é uma ampliação 1:1? Obviamente que eu não vou abrir isto de forma a estar a estragar o sensor ou para ele apanhar pó, mas de certa forma é o quê? Nós temos um sensor, neste caso um sensor APS-C, que tem umas dimensões, se não me falha a memória, de 22mm e meio por 17 ou 19, agora não me lembro. Pronto, numa razão de 3 meios, em que o lado maior são os 22mm e meio e o lado menor o outro. E vocês podem me perguntar, então, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Seja um sensor pequeno, um sensor grande, o sensor vai importar muito. Porquê? Quanto mais pequeno for o sensor, o que é que vai acontecer? Maior a ampliação que eu tenho. Quer dizer o quê? Se eu estivesse a utilizar, por exemplo, um corpo digital que tivesse um sensor full frame 36mm por 24, com esta objetiva, estando eu à mesma distância do objeto, nesta máquina o objeto aparecer-me, vamos imaginar assim, deste tamanho, e na máquina full frame iria aparecer muito menor. Já agora, a taxa de conversão para este sensor é à volta de 1,6. Ou seja, na realidade, eu para obter o mesmo tipo de visualização, ampliação com esta objetiva neste corpo e outra objetiva num corpo full frame, eu teria que utilizar uma objetiva que fosse de 160mm. Ok? Pronto, isto é um pormenor mais técnico, mas eu por acaso não tenho aqui nenhuma máquina full frame para mostrar isso, mas o que é que iria fazer? Eu com isto consigo obter, de certa forma, não é a maneira mais correta de dizer isso, mas consigo obter ampliações superiores. Em relação à qualidade da imagem, etc., eu também não vou prolongar quanto a isso, e também porque isto é um workshop de como é que eu faço macrofotografia a camarões, não quer dizer que seja a forma mais correta ou que seja a única forma, mas pronto, como estou a dizer, é a forma como eu faço. Agora, outra coisa, nós estamos a fazer macrofotografia, e o que é que acontece? Não sei se vocês já ouviram falar neste termo chamado profundidade de câmara. Significa o quê? Que se nós estamos a fazer uma fotografia, vamos imaginar que eu estou a fotografar aqui o suporte da câmara, que diz aqui Sony. Se eu focar, por exemplo, o N, se eu estiver a utilizar, vamos imaginar uma abertura muito grande, f2.8 por exemplo, se calhar se eu estiver a esta distância, eu consigo manter o N minimamente nítido. Atenção que eu não estou a dizer focado. Focado e nítido são coisas diferentes. Mas também para não me alongar muito, vamos ficar por aqui. Eu consigo manter o N nítido e o O, o S e o Y já não vão estar nítidos. O que é que a gente tem que fazer para, de certa forma, resolver esse problema? Vou ter que fechar a abertura, o diafragma. Ou seja, em vez de eles trabalhar assim, a deixar-me entrar mais luz, vou ter que o reduzir para me deixar entrar menos luz.
E vocês sabem que isto tudo está equilibrado. Se eu tenho uma abertura menor, vou ter o quê? Muito mais luz, pelo menos para poder trabalhar com o mesmo tempo de exposição. Então, o que é que vai acontecer? Eu, se quiser uma profundidade de campo, uma nitidez boa para os camarões, não se esqueçam que eles são pequeninos e nós vamos estar a fotografar muito perto deles, o que quer dizer que vamos ter uma profundidade de campo muito baixa. O que é que vai acontecer? Se calhar eu não vou poder trabalhar a f2.8, se calhar vou ter que trabalhar a f11, f16, f22, o que for necessário, consoante a ampliação que eu quero. Então, mas isto, vamos lá ver uma coisa, eu posso ficar aqui na minha máquina, eu tenho isto em modo manual, vou pôr aqui uma abertura, só para começar, F11, vou trabalhar com um ISO 250, que já me parece minimamente aceitável, vou tentar focar aqui um camarão. E segundo o que a máquina me está a dizer, para esta luz ambiente eu vou necessitar de 20 segundos para expor bem esta fotografia. Eu poderia utilizar um tripé, ok, para me aguentar esses 20 segundos com a máquina completamente estática. Mas não se esqueçam que nós estamos a fotografar animais, os animais mexem-se. Ninguém me garante que o camarão há de ficar completamente estático durante 20 segundos. Então, se calhar, utilizando luz ambiente ou mesmo uma calha de iluminação, e vamos imaginar, se calhar com a calha de iluminação eu até conseguiria obter um tempo de exposição muito mais baixo, porque a calha está muito mais perto do que estes projetores. Então, se calhar, vamos imaginar 1 sobre 30 segundos. Mas 1 sobre 30 segundos, se calhar, já não é um tempo também muito bom. E não se esqueçam que isto tudo falando com um tripé, ok? E tendo em conta que os camarões são tão pequenos, estão a andar para trás, para a frente, para os lados, se calhar a última coisa que nos dá mais jeito é andar aqui com um tripé à frente do nosso aquário. Então, o que é que a gente pode utilizar e deve utilizar para iluminar os nossos camarões? Um flash, ok? O tempo que a luz de um flash está acesa, só para vocês terem uma ideia, é praticamente imperceptível por nós. É 1 sobre 15 mil segundos, ok? Isto é um tempo curtíssimo. Então, significa que eu posso trabalhar com esse tempo de exposição à vontade. E uma coisa engraçada, para quem já trabalhou com flash ou eventualmente viu workshops dos anos passados aqui na PET Festival sobre fotografia, é que eu com o flash posso muito bem estar a marimbar para o tempo de exposição. Porquê? A única luz que me vai interessar para a fotografia vai ser a do flash. A luz ambiente não me vai contar para nada. Então, e o que é que acontece? Bem, se calhar eu poderia pura e simplesmente montar aqui o meu flash, apontá-lo para a frente e tentar fotografar assim. Bem, antes de mais nada, se eu fotografar assim, vou apanhar um grande reflexo do flash aqui no vidro frontal. Então, o último sítio onde vocês querem o vosso flash para fotografar, sejam camarões, sejam peixes, é na vossa máquina, ok? Obviamente, eu sei que nem toda a gente tem flashes externos, é equipamento ainda um bocado caro, mas o sítio melhor para vocês terem o vosso flash há de ser por cima do aquário. Agora perguntam vocês, então, mas como é que a gente faz isso? Eu para ter o flash aqui, então se calhar tenho de fotografar os camarões por cima. E isto obviamente não vai dar jeito nenhum. Acho que praticamente ninguém gosta de ver fotografias dos camarões vistos de cima, mas sim vistos da frente. Então, nesse caso, a gente pode utilizar algumas coisas para poder trabalhar com o flash, por exemplo, em cima do aquário e mesmo assim continuar a utilizá-lo facilmente. Posso utilizar, por exemplo, um trigger sem fios, que faz o quê? Eu tenho aqui o meu flash,
posso ter o flash aqui. Tenho aqui o meu disparador e posso ter a máquina praticamente onde eu quiser. Obviamente também não posso abusar na distância, não posso estar a fotografar uma coisa que esteja a 2 km e ficar à espera. Aliás, ele agora até nem está a cooperar lá muito bem comigo. Como vocês podem ver, a distância, pronto. Obviamente que existem disparadores sem fios e disparadores sem fios. Há disparadores mais caros, há disparadores mais baratos. Este por acaso até é dos mais baratos. E, obviamente, consoante isso, a gente pode fazer. Outro equipamento que há de ser mais barato que o disparador sem fios é um cabo. Este cabo, por acaso, permite-me controlar o flash através da máquina, tem todos os contactos que eu preciso para trabalhar com ele. E porquê? Uma vez que nós vamos estar a trabalhar com o flash tão perto do nosso aquário, eu posso prescindir do disparador sem fios e utilizar este cabo pura e simplesmente. Porquê? A vantagem é que eu vou conseguir controlar o meu flash através da máquina e posso dizer o que é à máquina. Epá, manda um flash de prova para teres uma ideia de que iluminação é que precisas de utilizar e depois é que fazes a fotografia. Porquê? Imaginem que o camarão está aqui, há de estar mais perto do flash, mas depois se o meu camarão vier para aqui, vocês podem pensar, mas estamos a falar de 15 cm de distância. Não se esqueçam que a luz emitida vai-se perdendo com o quadrado da distância. Eu, se tiver a esta distância a luz ideal, se passar para o dobro da distância, eu vou ter o quê? 4 vezes menos luz, ok? E é nesse aspecto é que eu considero, uma vez que a gente está aqui tão perto a trabalhar, que um cabo há de ser a melhor solução. Obviamente não se esqueçam de uma coisa, se vocês quiserem fotografar camarões num aquário enorme, tanto em termos de altura como de largura, o vosso flash vai estar aqui e vocês terem que andar a percorrer o aquário todo, se calhar nesse aspecto o disparador sem fios seria uma opção mais lógica. Então, resta-me então montar aqui o meu flash. Aqui é esta garra. Vamos só rezar para que não haja aqui nenhum acidente maior. Espero bem que não. E então, vocês ainda se lembram quantos segundos é que a máquina me estava a dar para eu conseguir fotografar? Eu agora vou passar a fotografar, por exemplo, com 1/200 segundos e os tais F11 de abertura relativa. Já agora, posso aproveitar para também explicar aqui outra coisa. O que é que acontece? Eu, estando aqui com muito pouca luz, o que é que me vai acontecer? Eu praticamente vou ter grande dificuldade a focar a minha máquina, nomeadamente o conjunto máquina mais objetiva, vai ter um bocado de dificuldade, vai ter pouca luz, neste caso, para conseguir focar os camarões corretamente. Então, se calhar neste aspecto, convinha utilizar uma luz a incidir sobre os camarões para conseguir focar melhor. Bem, como a gente não tem tudo, vamos de certa forma experimentar. Deixem-me só ver se isto não me vai aqui dar cabo disto. Então, de certa forma, estamos prontos a trabalhar. Deixem-me só colocar aqui no modo mais correto. Pronto, isto que eu estou aqui a fazer, carregando aqui neste botão, é o chamado flash de prova. Isto aqui está a transmitir aqui informação à máquina. Obviamente, eu apontando assim para baixo, o flash não vai perceber nada disso. Eu tenho que apontar, focar o objeto que eu quero, oprimir este botão, ele vai me dizer: ok, tu para expores bem esta fotografia vais ter que utilizar X potência aqui no teu flash.
e de certa forma é isso que a gente vai ver. Infelizmente eu hoje não consegui trazer nada para vos mostrar as fotografias, no entanto elas depois irão ser colocadas no aquariofilia.net. Eu não sei se vocês conseguem ver minimamente bem aqui no visor da máquina, ok? Ou seja, eu utilizando isto consigo pura e simplesmente obter uma boa exposição. Se eu estivesse a trabalhar em manual, iria ser muito mais difícil, porque tinha que andar sempre aqui a regular a abertura ou pelo menos a exposição ISO e o meu flash iria trabalhar sempre com a mesma potência. Agora, as coisas chatas disto tudo. Eu tenho os pobres dos camarões lá atrás. E vocês viram que esta ampliação, esta fotografia, há de estar perto do 1 para 1. Vamos admitir que este camarão tem o quê? 1,5 cm de comprimento. O sensor da máquina tem 2,2 cm. Então hei de estar ali muito perto do 1 para 1. Então o que é que vai acontecer? Como é que eu consigo ter maiores ampliações? Bem, uma das formas é esperar que os camarões venham cá para a frente e aí a gente já se pode habilitar a conseguir ter maiores ampliações. Nesse aspecto, eu agora, para quem ainda não conhece, posso também mostrar aqui uma ferramenta que nos permite igualmente obter ampliações ainda maiores, que é o que são os chamados anéis extensores. Então, de certa forma, o que é que faz um anel extensor? O anel extensor faz nada mais, nada menos do que afastar a nossa objetiva do sensor da máquina. E isso vai-nos fazer o quê? Vai fazer com que a nossa ampliação seja maior. Imaginem este projetor. Se eu tiver este projetor a uma dada distância a projetar a imagem corretamente no nosso painel, o que é que vai acontecer se a gente puxar o projetor mais para trás? A imagem fica maior ou mais pequena? Fica maior, exatamente. Então o extensor faz exatamente a mesma coisa. Então, mas agora digam-me uma coisa, a luz do projetor está sempre a emitir a mesma luz, a mesma quantidade de luz. Se eu afasto o projetor, imaginando que a tela é o nosso sensor da máquina, acham que a mesma quantidade de luz vai estar a incidir sobre o sensor da máquina? Vai estar a incidir mais luz ou menos luz? Menos luz. Então, às vezes há muita gente que gosta de dizer: ah não, os sensores, aquilo não tem elementos ópticos lá no meio, não se perde luz. Bem pelo contrário, ok? Um extensor faz perder ainda bastante luz a um objetivo. Então, não se esqueçam de outra coisa. Das duas uma, ou a gente usa uma abertura relativa ainda maior para manter a mesma profundidade de campo, ou então aumentamos a potência do nosso flash, ou então aumentamos a sensibilidade ISO com que estamos a fotografar. Então eu aqui, e isto agora vai ser preciso muita sorte, eu vou pedir aqui a um fiel assistente que me tente puxar aqui os camarões um bocadinho mais para a frente. Porquê? Uma das desvantagens dos anéis extensores, de nós ao utilizarmos um anel extensor, um anel extensor com uma objetiva, é que nós perdemos o foco no infinito. Enquanto eu estava a trabalhar com a minha objetiva somente, eu tanto poderia focar, neste caso, entre os 19 cm à frente da objetiva até ao infinito. Eu agora não. Eu colocando um anel extensor, fico limitado, vamos imaginar, entre os 5 cm e, sei lá, os 30 cm. Por isso é que vocês muitas das vezes veem o pessoal a aconselhar o quê? Não. Ponham o objetivo em foco manual e vocês é que andam para trás e para a frente até apanharem o plano de nitidez onde vocês têm o camarão. Mas não se esqueçam de uma coisa: se nós com o anel extensor estamos a aumentar
a nossa ampliação, nós vamos ter que fazer o quê para manter a mesma profundidade de campo? Alguém faz ideia? Acham que eu fazendo uma fotografia, lembram-se que a última fotografia foi feita a f11. Eu agora com este tubo de extensão, se eu trabalhar a f11, e não se esqueçam que das duas uma, ou aumenta a potência do flash, ou pelo menos aumenta a sensibilidade ISO para manter a mesma exposição, vocês acham que ao mesmo f11 eu vou estar a ficar mais perto, vou ter a mesma profundidade de campo? Vou ter muito menos profundidade de campo. Então se calhar agora eu não posso trabalhar já a f11, se calhar já vou ter que trabalhar f16, f22, quer que seja. E quanto maior essa abertura relativa, na realidade é menor a abertura relativa, o que é que vai acontecer? Mais luz eu vou ter, ok? Seja em sensibilidade do meu sensor, seja em potência do flash. Fernando, vê lá, consegues dar um toquezinho, sei lá, no K14? Ok, fixe, obrigado. Está ótimo. E agora a gente chega àquelas célebres coisas. Ok, eu pedi à máquina para expor, mas eu, por exemplo, acho que esta fotografia ficou um tanto ou quanto sobreexposta, ou seja, com luz a mais, ok? Essa é uma das coisas que felizmente eu consigo controlar utilizando este cabo. Eu chego aqui, venho aqui ao menu, controle do flash. Compensação de exposição e chego aqui e acho que menos 2 stops está de ser o mais indicado. Volto a pedir ao meu flash para enviar um flash de prova e aparentemente já tenho uma exposição que eu acho que seja mais indicada. Ok? Uma vez mais peço desculpa não estar a utilizar um projetor, se bem que aqui um projetor nem seria a coisa mais indicada para se utilizar. Bem, agora perguntam vocês, então mas calma lá, tu tens aí um K14 que é branco, tens aí um fundo que é preto, tens um elevado contraste. É facílimo para tu focares. Por alguma razão eu trouxe também aqui um Panda, que é preto e tem umas listas brancas. Num fundo preto, isto é tipo das coisas mais terríveis que a gente tem para fazer. Não só a nossa máquina, se vocês quiserem utilizar autofocos, se vai baralhar toda, como até nós, para conseguirmos ver minimamente bem, vamos ver, perdão-me a expressão em português, vamos ver à rasca para conseguir fotografar isto minimamente bem. Então, eu vou tentar puxar aqui o nosso Panda um bocadinho mais para a frente e vamos, de certa forma, rezar para que ele se mantenha aqui. Lembram-se do que é que aconteceu? A minha máquina olha para aquilo, está tudo escuro, está tudo preto, então ela, epá, oh amigo, tu precisas de montes de luz. E o que é que me vai acontecer? Coitadinho do bicho, está aqui todo cheio de luz. Então, uma vez mais, o que é que eu teria que fazer aqui? Menu, controle do flash, flash externo, chega aqui, ok, menos 2 terços de stop, pá, se calhar vamos usar 1,2
1,6 stops a menos para conseguirmos minimamente controlar isto. E não se esqueçam que a gente está a usar F11, ou seja, não tem assim tanta profundidade de campo quanto isso. Mesmo assim, para o meu gosto, acho que ainda está um bocadinho rapado a mais. Mas pronto, isto também obviamente não é que a gente consiga produzir aqui fotografias excelentes, até porque isto é um aquário temporário, etc, etc. Obviamente que isto, o mais indicado seria fazer o quê? Num aquário onde estivessem os camarões, etc. E isto, o truque é sempre a mesma coisa. Paciência, paciência, paciência. Por isso é que nesse aspecto o digital dá-nos muito mais liberdade, porque nós podemos disparar, disparar, disparar à vontade e pelo menos a única coisa que se está a perder é energia sob a forma de eletricidade e tempo, ok? É assim, em termos de mais técnicas ou coisas que se poderiam utilizar, vocês podem perguntar, então, mas, por exemplo, porque é que não utilizaste um difusor para o flash? Para a luz não ser tão dura, por exemplo um Stoffen ou uma softbox. Não se esqueçam que os camarões são coisinhas muito pequenas. Se eu quisesse uma iluminação homogénea numa grande área, aí sim, tinham toda a razão. Era muito mais preferível eu utilizar uma softbox ou então um difusor deste estilo. Uma vez que a gente se está a concentrar numa área, da ordem do comprimento do camarão, isso nem vale a pena, porque não se esqueçam que tanto uma softbox como um difusor também vos vai induzir uma perda de luz. Aliás, eu agora vou tentar fazer aqui uma coisa, vamos lá ver se tem algum sucesso. Que é o quê? É que distância é que eu teria que estar mais ou menos para apanhar aqui o aquário inteiro? É mais ou menos aqui,